Olá, meus amores, uma ótima noite. Vamos para mais uma live. E essa live de hoje, ó, é muito legal porque ela se relaciona com várias partes da nossa vida. E a nossa live de hoje é como a baixa autoestima te torna uma pessoa ansiosa. Isso aí. Bora lá, bora compartilhando. Eu também vou fazer igual. Vou compartilhar por aqui. Chamar pessoas que estão precisando ouvir isso. Então, bora lá, bora entrando. Isso aí. Bora lá. Mandando também um aviãozinho. Então, uma ótima noite para quem tá aqui comigo agora. E enquanto as pessoas vão entrando aqui no Instagram, o que é que eu vou fazer? Vou cumprimentar aquelas pessoas que vão assistir essa live em outro horário. Então, um ótimo dia para você, uma ótima tarde. Sejam todos muito bem-vindos. E, como nem todo mundo pode me conhecer, eu vou aproveitar para me apresentar. Para quem não me conhece, eu sou Yane Santos. Eu sou filha, eu sou tia, eu sou amiga, eu sou enfermeira. E hoje, um parabéns especial a todos os enfermeiros deste meu país que desempenham essa profissão com muita honra, né? Com muito louvor. E aí, dando parabéns, aqui entrou Dani, que foi minha querida chefe pelos últimos anos, uma enfermeira incrível. A minha irmã, que também é outra enfermeira incrível. Então, parabéns a todos os enfermeiros que estão aqui. E, além disso, também sou hipnoterapeuta, atuo aqui na cidade de Salvador. E sabe qual é a minha missão? É conduzir aquelas pessoas que querem elevar a autoestima e vencer a ansiedade na raiz. E você pode até estranhar autoestima, ansiedade, mas ao longo dessa live você vai entender que existe uma relação íntima, muito próxima, na qual a baixa autoestima te leva a comportamentos que geram ansiedade. Porque a gente já vai começar essa conversa você entendendo que a ansiedade, você não é ansioso, você está ansioso, porque você não é a sua mente, você não é a mente da ansiedade, você é simplesmente o dono de todo o seu corpo, porque se você não é seu braço, se você não é sua perna, você também não é a sua mente, então você consegue controlar ela, e fica aqui comigo até o final que você vai entender como é que você faz isso. Mas já que a live é sobre ansiedade e sobre baixa autoestima, vamos entender o que é autoestima? Autoestima se refere ao valor que você dá a você mesmo. Autoestima é como a gente se vê, é o valor que a gente dá para nós mesmos. E hoje, no dia do enfermeiro, viu, eu tô ilustre, viu? Porque mais outro enfermeiro entrando lá na live. Parabéns, Van. Um ótimo dia do enfermeiro para você também. E antes de continuar, só fazendo um parêntese, né? Espero que esse dia da enfermagem traga pra gente também autoestima pra essa profissão, que muitas vezes é muito pouco reconhecida pela sociedade, pelos governantes. Então eu espero que esse 12 de maio realmente traga uma superação para essa profissão que é incrível. Mas agora bora lá, né? Voltar pra autoestima. Então a autoestima tem a ver com o valor que você dá a você mesmo. E aí você pode falar, mas valor? Que valor? Valor
é como você se enxerga, é como você se aceita, é como você olha pra você e se acha importante ou não. Porque acreditem, tem gente que acha que não vale nada. E eu falo isso e me sinto impactada. Mas eu vou te dizer que até um tempo atrás eu tava nesse grupo que achava que valia muito pouco ou quase nada. Só que aí vocês podem me perguntar, mas como assim você acha? Que às vezes a gente acha que a gente não vale nada quando a gente é ruim, quando a gente não faz o que deve, quando a gente é rejeitado. Mas não. A gente não vale nada quando a gente não dá valor a gente. A gente não vale nada quando a gente se olha no espelho e se condena. A gente percebe que não vale nada quando faz algo de errado e fala, ô sua burra. E sabe o que é que esse ô sua burra tá te dizendo? Que essa crença tá aí dentro de você. E vocês acham que uma pessoa que acha que é burra, ela acha que ela vale quanto? Eu fiz um stories hoje, lembrando de uma situação que eu vivenciei no curso que eu tava na semana passada. Entrou uma querida amiga que entrou de vez no meu coração, que se tatuou, que é a Diris, que é uma hipnoterapeuta também fantástica, que também é baiana, mas hoje em dia mora em São Paulo. E a gente tava num curso, tava numa imersão para hipnoterapeutas da Omni, e uma das colegas, uma mulher linda, extremamente arrumada, completamente elegante, e aí de repente a gente tinha uma atividade para fazer que a gente precisava contar como foi um determinado horário do dia. E aí foi do almoço, e ela falou bem assim, eu fui pro restaurante do hotel e comi uma carne dura, eu tive que comer uma carne dura, e tava horrível. E aí cravou na minha mente, né? Eu tive que comer uma carne dura que tava horrível. Tá bom, passou, quando terminou a atividade eu falei, vem cá, você comeu a carne dura mesmo? A carne tava dura mesmo? Ela falou, tava, eu tive que comer, porque era cara e tava lá, eu tinha que comer. E aí eu perguntei, mas e você reclamou? Você falou que a carne tava dura? Ela falou, não, eu comi daquele jeito mesmo, porque eu tinha que comer. E aí eu falei pra ela, opa, pera lá, você não tinha que comer, você podia reclamar, você podia falar que aquela carne não era carne do jeito que você pediu. E ela ficou pensando sobre aquilo e não respondeu. E sabe por que ela não reclamou? Sabe por que ela comeu? Porque ela acha que ela não merecia comer algo melhor. Que ela não entende o valor que ela tem. Ela não entende o valor, inclusive, do dinheiro dela. E quando eu falo de dinheiro, gente, é porque, pense aí, para pagar essa carne, ela precisou trabalhar. Para ela trabalhar, ela precisou usar o tempo da vida dela para isso. Então, o dinheiro que a gente usa é a nossa vida. E se a gente não dá valor, a gente também não dá valor ao nosso dinheiro. E isso tem muita relação com a autoestima e com o seu rendimento financeiro. Porque tem gente, inclusive, que ganha muito dinheiro. E o que é que faz? Sabe uma torneira com a pia que tá sem tampar, que o ralo passa direito? O dinheiro entra do mesmo jeito que entra, sai. Por quê? Porque ela acha que ela não merece ter aquilo. E se ela não merece ter aquilo, todo o dinheiro que ela consegue fazer, ela consegue gastar e muitas vezes fica endividada, mesmo tendo uma renda alta. E eu nem preciso dizer pra vocês que se você tem altas dívidas, se você não tá se amando, o que é que acontece com o seu corpo? O seu corpo tá em luta. E aí, um corpo em luta é um corpo que tá entrando em ansiedade. Quer ver outras situações em que a gente percebe isso? O próprio complexo de inferioridade. Só que no complexo de inferioridade, quando eu me acho feio, eu sou o patinho feio daquele grupo, pra mim nada dá certo, aí é fácil a gente entender que a pessoa tem um complexo de inferioridade. Mas vocês já viram aquelas pessoas que nunca estão satisfeitas com ela? Que aí é botox, é lift e faz tatuagem de sobrancelha, de boca e muda cabelo, o cabelo tá grande, o cabelo tá curto, é silicone.
e se olha no espelho e nunca tá satisfeita. E você acha que isso é o quê? Também é a baixa autoestima. Ela não está satisfeita com o que ela vê. E se ela não está satisfeita com o que ela vê, ela precisa modificar para se sentir melhor, se sentir mais bonita. E quando ela faz isso, ela vai tentando se mudar, se alterar, mas a questão é que pra gente vencer a autoestima e elevá-la, porque vencer no sentido de elevar, de resgatar a nossa autoestima, a gente não precisa fazer isso aqui fora, não. A gente precisa fazer, aqui dentro. Tá dentro de cada um de nós. Sabe por quê? Porque essa baixa autoestima não começou agora na sua vida adulta, não começou na sua adolescência. Essa baixa autoestima, começou lá na sua infância. Quando você era uma criança e que ouvia, por exemplo, você é muito pequena, você é muito frágil, parece um caco de vidro. Você sempre adoece. Você acha que essa criança cresceu com que tipo de mentalidade? Se o pai e a mãe dela dizer isso pra ela. Sabe aquela criança que você fica dizendo, você tem um bocão, você tem um bocão, você tem um bocão, você tem um dentão. Você acha que ela vai crescer como? Achando que ela é linda e bela? Se o pai e a mãe dela tá dizendo que ela tem um bocão? Ou o cabelo, quando a gente começa a falar do cabelo da criança, o cabelo tá feio, o cabelo tá duro, o cabelo tá isso. O que a criança vai achar? Que o cabelo dela é feio, que ela é feia. E ela vai crescer, se tornar um adulto que se acha feio. E aí vai fazer 1000 coisas no cabelo pra melhorar isso, e sabe o que vai acontecer? Ela simplesmente vai continuar se achando feia, porque ela não se acha feia porque ela tá adulta, não. Ela aprendeu, botaram nela a crença, a sementinha de que ela era uma criança feia. E aí ela pode ser a adulta mais linda do mundo e ela vai achar que ela é feia. Porque quando eu me sentia assim, quando a minha autoestima tava lá embaixo, e as pessoas falavam, não, você é linda, e eu me achava feia, e eu achava que eu era feia por conta do vitiligo, mas não era por conta do vitiligo, não. Eu me achava feia por várias outras coisas que tinham aqui dentro de mim, e que eu precisei tratar, e que eu precisei resolver. Eu precisei olhar pra minha criança e dizer o quanto ela era linda, o quanto ela era forte, e o quanto eu estava aqui pra protegê-la. Porque quando os pais da gente falam esse tipo de coisa, de que você é feio, você não é inteligente, você não merece alguma coisa, que eles estão falando isso, mas hoje, enquanto adulto, a gente entende que eles não estão falando por mal. Às vezes foi um dia que estava estressado no trabalho, às vezes estava cheio de alguma coisa, e aquela criança que foi lá e queria brincar, e ele não tinha paciência, o que é que ele fez? Ele reclamou, ele ficou irritado e ele ficou repetindo aquelas coisas. E aí você acha que ele não te ama. Aquela criancinha acha isso. Só que aquela criancinha cresce. E às vezes nós somos adultos, mas se comportando com criança. Por quê? E aí você fala, Iane, como assim? Um adulto se comportando com criança? Não, eu sou muito adulto. A gente é muito adulto até ter emoção envolvida nisso, gente. Porque a mente racional é a parte da mente da gente que é mais jovem. Ela não consegue dominar esse jogo todo, não. Quer ver situações banais que a gente se comporta como criança? Sabe aquele adulto que quando o outro não faz o que ele quer, ele faz birra? Aquele adulto que baixa o pé quando é contrariado? Nessas situações a gente percebe que não é um adulto. Porque um adulto faz birra quando alguém não faz nada do que ele quer? Um adulto faz birra quando ele é contrariado? Não, ele precisa tomar atitude e fazer o que ele precisa fazer e ponto. Mas se a nossa criança está ferida e aquilo desperta algo nela, simplesmente esse adulto, ele começa a se comportar como aquela criança ferida. E sabe como a gente muda esse jogo? Acolhendo essa criança ferida, protegendo essa criança ferida. Então,
Resgatar a autoestima, a gente não consegue resgatar ela aqui, no presente, mudando a nossa aparência. Para resgatar a nossa autoestima, a gente tem que cuidar daquela criancinha que ficou lá atrás magoada, querendo o amor, a proteção e o acolhimento dos pais, e que muitas vezes ela não teve. E ela não teve, não é porque os pais realmente não olharam para ela. Muitas vezes ela não teve porque a forma como os pais cuidaram dela era uma forma que ela não entendia como a ideal. E tá tudo bem. Mas ela precisa hoje, enquanto adulta, resolver isso. A autoestima, e aqui eu deixei uma pesca aqui, tá, gente? Pra eu não esquecer de falar nada. O que é outra coisa que interfere e acaba gerando ansiedade quando você tem baixa autoestima, sabe o que é? Valores. O que são valores? Valores é aquilo pelo qual você vive a sua vida. Valores é aquilo que faz você decidir sobre o que você decide, sobre o que faz sentido para sua vida. E quando a gente fala de valores, aí tem vários, como por exemplo, saúde, sucesso, reconhecimento, família, liberdade, estabilidade. E esses valores, eles acabam dizendo para que caminho a gente vai. Só que quando a gente tem baixa autoestima, vocês acham que a gente faz escolhas? Responde para mim. Com a baixa autoestima, você faz o que você quer? Vocês acham que uma pessoa com a baixa autoestima, ela simplesmente decide o caminho que ela quer ir? Ou ela simplesmente está preocupada em agradar outras pessoas? Responde aí pra mim o que vocês acham, que enquanto isso eu vou beber um pouquinho d'água. Ó, na minha canequinha, ó, pra vocês verem, ó. Eu me aceito sem limites, porque agora é assim. Eu aprendi a cuidar da minha criança pra isso. Então, bora lá. Uma pessoa que simplesmente ela não consegue se acolher lá atrás, ela simplesmente vai deixando esses valores dela de lado. Por quê? Porque ela quer agradar. Imagine você que você cresceu ouvindo da sua mãe, do seu pai, que você precisa ser servidor público. Por quê? Sendo servidor público, a sua vida está garantida. Ser servidor público é que vai fazer a diferença na sua vida. Ser servidor público é o que garante que não vai faltar comida nem nada na sua vida. Você cresceu ouvindo isso. Só que dentro de você gosta muito de ser livre, você gosta muito de fazer coisas diferentes, de ajudar de forma diferente, você gosta de ter rotinas diferentes. E sabe o que acontece? Você, como você quer, você ainda tem dentro de você aquela criança magoada da infância, que queria o amor da sua mãe, que queria o amor do seu pai. O que é que faz? Não, minha mãe quer que eu seja servidora pública, então eu vou fazer isso. Aí você passa em N concursos e mostra lá pra ela, ó, mãe, eu sou servidora pública, ó. Olha pra isso. E sabe o que é que acontece? Que a sua mãe, você não percebe, ela dá a importância que você gostaria. Aquela criança continua sem sentir aquele amor da mãe do jeito que queria. E aí, ela fica ali numa carreira que não faz sentido pra ela. Ou quando você tá num relacionamento que a sua mãe aprova, diz que é um relacionamento ótimo, que aquele marido seu é incrível, e você no fundo tá numa relação que não te acrescenta nada, você tá sofrendo com aquilo, mas você diz, não, eu vou permanecer nesse relacionamento porque minha mãe gosta dele. E a gente faz isso, gente, de forma inconsciente. A gente não faz isso sabendo o que a gente tá fazendo, não. E aí é onde está o problema. Se eu não sei que eu tô fazendo algo que me desagrada, porque isso não tá no meu consciente, o que é que acontece? Eu sofro, e aí entra ansiedade. Sabe aquelas pessoas que todo dia tá com a roupa nova, um óculos novo, todo dia várias bolsas, vários sapatos, que se endivida por conta disso, e que anda, ó, toda, ó, com aquela postura de que eu sou a melhor, eu sou a fantástica.
Essas pessoas também, que têm excesso de arrogância, também estão escondendo a baixa autoestima. Elas tentam colocar aqui fora o que está faltando aqui dentro. E quando a gente fala de baixa autoestima, normalmente, a maioria dos meus clientes, a maioria das pessoas, inclusive eu, quando lembro da minha história, sabe o que é que estava faltando dentro de mim? Sabe o que é que estava acontecendo comigo? Eu me sentia rejeitada, eu me sentia abandonada. E aproveitar que eu vi um coraçãozinho aqui, quem tá gostando da live, quem tá achando que tá fazendo sentido, manda coraçãozinho para o Instagram entender que esse conteúdo é de qualidade e que ele pode repassar para outras pessoas. E quando acabar a live, se vocês quiserem, se acharam que vale a pena, também manda um aviãozinho para as pessoas que podem se beneficiar desse conteúdo, tá? E que pessoas são essas? São pessoas com essas características, porque a gente conhece várias. Porque quantas vezes a gente vê a pessoa lá que você olha, acha que é a pessoa mais elegante do mundo, que todo dia tá com a roupa diferente. E quando essa pessoa chega em casa e ela tira essa máscara, ela tá endividada, ela tá com problema no relacionamento, tá lá casada, mas não tá feliz, tá viciada em trabalho, porque muitas vezes, pra gente esconder essa baixa autoestima, a gente se vicia em trabalho. A gente fica lá pra tapar esse buraco com o trabalho. E cada vez você trabalha mais, cada vez você produz mais pra ver se você acha um outro reconhecimento. Só que o reconhecimento de qualquer pessoa não tapa esse buraco, porque esse buraco tá na sua criança. E esse buraco, essa falta de reconhecimento que tá lá na sua infância, que você queria o amor de papai e de mamãe, ninguém consegue fazer isso a não ser você mesma. Porque quando a gente cresce, a gente tem energia para tomar conta da nossa criança, sabe por quê? Porque a gente tem o amor do nosso pai e o amor da nossa mãe, mesmo que a gente negue tudo isso. Porque a gente nasceu da junção de um óvulo da mamãe e de um espermatozoide do pai. Quando esses dois se juntam, bum, faz essa mágica, a gente nasce. Essas pessoas que crescem, que são incríveis, que são abundantes, que são um verdadeiro milagre. Porque se você imaginar duas células que se juntam e nos formam seres com trilhões de células, tão complexo, nós somos verdadeiros milagres. Só que a gente fica se martirizando, a gente fica preso nas dores, ao invés de se permitir viver o extraordinário por medo. E a gente se prende por isso, gente, por medo. E sabe que medo é esse? É um medo que daqui a pouco eu vou contar pra vocês que medo é esse. Porque esse medo, a gente pode tomar conta dele. E existe uma forma da gente vencê-lo. Porque esse medo é inconsciente. Esse medo a gente não detecta facilmente. Ele vem camuflado. E é por isso que ele prende a gente se a gente não ficar atento. Uma outra coisa que é muito comum e que aí alguém aqui tá se... Primeira coisa, deixa eu até perguntar. Vocês estão se reconhecendo em algumas dessas situações? Algum de vocês aqui tem baixa autoestima? Fala aqui pra mim. E me diz se esses comportamentos, se essas situações fazem sentido pra vocês. Coloca aqui no chat pra mim, que eu quero saber se tá fazendo sentido pra vocês. Porque esses padrões, quando a gente tem esse medo de rejeição, o que acontece? Vou dar um exemplo de uma cliente minha. Aqui, ó, somos nós. É isso aí. E gente, eu sei que não é fácil olhar pra... Eu sei que não é fácil olhar para as nossas dores. Porque a gente passa a vida da gente querendo se esconder delas, tá? Só que, o que acontece? Se esconder delas não faz elas desaparecerem. Elas continuam aqui. E se elas continuam aqui, elas fazem a gente sofrer cada vez mais. Porque o que a gente não olha, cresce. Freud já dizia que emoções esquecidas não morrem.
Não adianta aprender emoção, porque ela aparece. Você tenta colocar ela lá no fundo e sabe o que acontece? Quanto mais você esconde ela, mais força ela tem para aparecer. E esses padrões que eu tô falando, e aí também são os mesmos padrões que a gente vê em homens. Porque não é a questão de ser homem ou mulher. É a questão de ter sido uma criança que sentiu a falta da mãe ou do pai em algum momento. Que sentiu a falta daquele amor. Que sentiu a falta daquela proteção. Que sentiu a falta daquele acolhimento. E isso impacta na vida da gente. Isso impacta na vida dos adultos. Porque a mente da gente, ela não sabe o que é presente, passado e futuro. Pra ela tá tudo junto. Porque se eu pedir pra vocês imaginarem o dia mais feliz da vida de vocês, eu quero que vocês parem aí um minutinho e eu quero que vocês vão lá naquele dia mais feliz da vida de vocês. Todo mundo. Oi, Regiane, seja muito bem-vinda, minha querida. Gilcilene, Adriel, Van. Eu quero que todos vocês parem um minutinho e pensem no dia mais feliz da vida de vocês e percebam como vocês se sintam. Se percebam como vocês se sentem, desculpa. Como é que vocês estão se sentindo? Lembra daquele dia? Pode ser um dia mais recente ou de lá da infância. Eu quero que vocês lembrem de um dia muito feliz da vida de vocês. E percebe se o corpo de vocês não ficou mais feliz. Percebe se vocês não ficaram mais felizes. Ficaram? Responde aqui pra mim. A gente botou, fica muito feliz. Porque a gente começa... Por quê? Porque aquela emoção tá dentro da gente. Então, ela vem gravada, se a gente lembra dela. Do mesmo jeito que as ruins. Só que, infelizmente, a gente lembra mais de coisas ruins. Por quê? Porque as emoções ruins são as emoções que fazem a gente sobreviver. Para você estar esperto, para você não correr risco de vida, você precisa o quê? De emoções que são negativas, como por exemplo, raiva, medo, nojo, tristeza. Porque essas emoções, elas têm um objetivo. Por exemplo, a raiva. A raiva faz a gente lutar pelo nosso território. A raiva faz a gente ficar em alerta. A raiva fala, tá vindo um leão pra cá e eu sou uma leoa com meu filhote, faz eu ter energia para enfrentar aquele leão e botar ele pra correr. O medo faz eu não me arriscar. Faz eu não fazer coisas que são imprudentes e que podem botar a minha vida em risco. O nojo faz a gente não comer alimento estragado. Porque imagine lá atrás, quando os homens se alimentavam dos animais da floresta, dos animais que estavam lá. E simplesmente, se eles comerem a comida estragada, se não tem nojo, a gente não estaria aqui hoje. A tristeza. Vocês já repararam que quando a gente tá triste, a gente tá sentindo a falta de alguém? A gente tá se sentindo sozinho? Que a tristeza é isso. A tristeza fez a gente viver em sociedade. Fez a gente entender que nós precisamos um do outro. Que nós todos somos um. Ninguém consegue viver sozinho para sempre. Sem se relacionar com ninguém. Só que, quando a gente não resolve essas questões dentro da gente, a gente simplesmente fica preso. Preso nessa criança com essas características. Presos sem a falta em relação ao valor que a gente se dá. E quando a gente não se dá valor, a gente também acha que a gente não merece. E se a gente não se dá valor, a gente se esconde querendo agradar todo mundo. Quando você tem baixa autoestima, o seu padrão é aceitar tudo que todo mundo diz. Você simplesmente acha que precisa agradar todo mundo. É por isso que aquela hipnoterapeuta linda, super elegante, comeu a carne dura pela qual ela pagou e não ficou satisfeita, porque não teve coragem de dizer, de se posicionar, para fazer algo por ela, para dar valor
a ela. E, gente, isso é muito importante, porque a gente faz isso sempre. Um dia desse... Essa semana aconteceram várias coisas inusitadas para eu ter exemplos para vocês nessa live. Exemplos incríveis e saídos do forno. Essa semana eu fiz um stories ontem. Eu simplesmente tava descontente com algumas questões da agência que me ajuda com a parte do Instagram. E aí eu fiz algumas pontuações. Reclamei. E reclamar, gente, é reclamar com educação, né? Não é reclamar... Não, é reclamar no sentido de eu tô dando um feedback de que eu não concordo com tais e tais coisas, que tais e tais coisas estão acontecendo de uma forma que não é legal, e aí eu dei meu feedback. E de repente, ontem, eu ganhei um presente, um mimo deles, pra agradecer. E eu falei, gente, eu nunca imaginei que eu ia ganhar um presente porque eu reclamei. Porque... eu tô falando aqui pra vocês, eu sei que é difícil, porque pra eu chegar e começar a reclamar e posicionar, foi complicado. Eu falei, meu Deus, eu não quero fazer isso não. E aí eu abri o celular, olhava. Aí eu falei, não, eu vou fazer, porque eu preciso fazer diferente. Porque senão, sabe o que acontece quando a gente não faz? A gente não se posiciona quando quer? E aí, me conta se vocês já fizeram isso. Sabe? Quando o marido, o namorado, o filho começa, bota um dia, não bota o prato no lugar, você não reclama. No outro dia é o sapato, outro dia não arruma a cama, e o tempo vai passando e você vai organizando tudo aquilo, porque você não quer desagradar. Principalmente o marido, namorado novo, então, você quer fazer tudo por ele, ou namorada. Ele chega na sua casa e deixa lá tudo bagunçado e você, não, eu não vou reclamar, né? Deixa lá, porque senão ele nem volta mais. E aí você deixa lá. Então um dia ele chega, abre sua geladeira, tira tudo, faz o que quer, deixa lá uma bagunça. No outro dia fica o sapato lá espalhado e você não reclama, não, tá tudo ótimo. Só que aí tem um belo dia que você já se contrariou horrores no trabalho, o trânsito te acabou, e aí quando ele chega e faz isso, você estoura. Bum! Tudo que você não falou das outras vezes, você solta de uma vez. E aí o homem chega, fica lá assustado, sem entender o que tá acontecendo. O que é isso? É teu corpo te mostrando que você tá fazendo tanto esforço para agradar o outro, que quando você se distrai ou quando você já gastou muita energia para isso, o que é que acontece? Você explode. São explosões de raiva. O nome disso, isso é dos sinais, uma das características do efeito sombra. Então, se você é aquela mulher, aquele homem muito calmo, muito pacato, chamado de manso, sabe? Que não se posiciona, que tá tudo lindo, mas tem explosões de raiva, tem alguma coisa de errado aí. Começa a olhar pra você, começa a olhar o que é que tá acontecendo aí dentro de você, porque algo não tá bem, porque as explosões de raiva estão sinalizando que tem algo de errado. E normalmente, quando a gente se sente rejeitado, a emoção que tá por trás dessa rejeição, gente, é a raiva. E aí você me fala, Yane, mas eu não tenho raiva de ninguém. Yane, eu sou tão tranquila. Yane, eu sou tão pacata. E aqui tem pessoas que me conhecem e sabem. Eu também sou tranquila, eu também era pacata, mas vira e mexe eu tinha explosão de raiva. No trânsito era uma beleza. Eu parecia uma descontrolada. Ninguém podia entrar na frente do carro sem ligar um pisca que parecia que a pessoa tinha declarado a Terceira Guerra Mundial. Então, é fazer esse olhar para dentro de você que vai fazer essa diferença. Porque a autoestima, novamente, eu reforço, não tá aqui fora, tá dentro da gente. Porque é igual a uma árvore. Se os frutos da árvore tá ruim, tá aqueles frutos com bichinhos, tá aqueles frutos que não cresceram mirradinhos, o problema, você vai resolver isso cuidando dos frutos ou cuidando das raízes da árvore?
É cuidando das raízes da árvore. É fortalecendo essas raízes para ela conseguir ter mais nutrientes e assim ter frutos mais saudáveis. Então, quando a gente está falando de baixa autoestima, a gente precisa cuidar de dentro da gente. A gente precisa fazer um olhar de dentro para fora. O convite é uma imersão de autoconhecimento para dentro da gente. E por que a gente precisa fazer isso? Porque enquanto a gente não faz isso, o corpo da gente sofre. Porque quando a gente está reprimindo essas emoções, o corpo tá lá gritando. Essas emoções, elas precisam sair. E como elas saem? Com a ansiedade. A ansiedade é seu corpo te pedindo ajuda. Sabe aquele coração acelerado? Aquela respiração curta, ofegante, você puxa o ar, não vem. A queimação nas pernas, dores. Tudo isso é o teu corpo dizendo, achando que ele tá numa guerra. Ele tá preparado para lutar ou fugir. Só que a guerra não chega. E aí essas emoções ficam aí represadas até que chega o dia que, bum, você tem uma crise de ansiedade, você tem uma crise de pânico e nem sabe por que aquilo aconteceu. Na realidade, isso é o somatório de tudo que você veio guardando desde lá de trás. De todas aquelas situações que você vivenciou, inclusive na infância, né? Que você não se sentiu amado, que você não se sentiu protegido, que você não se sentiu protegido, acolhido como gostaria, e que de repente tudo isso transbordou. E aí, o copo, quando transborda através do corpo. É o corpo que manifesta esses sinais e sintomas. É o corpo que diz, opa, olha pra mim, eu preciso de ajuda. E muitas vezes a gente não entende, começa a tomar remédio. E tem gente que precisa tomar remédio sim. Só que só remédio não resolve. O remédio é como se fosse um analgésico. Quantas pessoas vocês conhecem que tomaram remédio para ansiedade e não fez mais nada além disso? Quando suspende o remédio ou diminui a dose, volta tudo. Às vezes começa a aumentar a dose porque tá tomando uma dose X, já não faz mais efeito, é X mais 1, X mais 2, e de repente a pessoa tá à base de muitos remédios, dopado, nem sente mais a vida. É isso que vocês querem? É esse futuro que vocês desejam? Porque olhar pra dentro da gente exige coragem. Mas é coragem para vocês escolherem o destino de vocês. É coragem para vocês decidirem o que vocês querem fazer da vida de vocês. Que vida vocês querem viver. É coragem para dizer, eu não quero ser servidora pública, eu não quero esse relacionamento falido, eu não quero ser advogada ou enfermeira ou ser qualquer outra coisa. Eu não quero ser médico, porque meu pai, meu bisavô, meu avô foi todo mundo médico. Eu quero escolher a minha vida. Eu quero escolher o que eu quero fazer com ela. Porque a gente só tem uma vida, gente. E quando a gente vive agradando os outros, a gente vive a vida que os outros queriam que a gente vivesse. E será que é justo a gente viver a vida da gente pelo desejo dos outros? E aí depois vocês reclamam da ansiedade. A ansiedade vem como uma forma de você olhar pra si. E eu, por exemplo, nem percebia que tinha ansiedade lá atrás. E aí, depois que eu comecei a estudar, me aprofundar nisso, eu comecei a lembrar que eu tinha compulsão alimentar com 13, 14 anos. Eu escondi, eu me acalmava, sabe como? Através de doces. Qualquer dinheiro que eu juntasse, eu ia no comércio da minha cidade, comprava sacos, caixas de chocolates, contava e trancava no guarda-roupa, não dava um pra ninguém. E isso era o quê? Era já meu corpo pedindo ajuda e eu sem perceber. Ó, vão colocando aqui, ó. Eu quero ser turista, kkkk. Aí eu vou com tu. Ótimo!
Tem dias que dá vontade de largar tudo e viajar. Então, é trabalhar a mente e perguntar. Se vocês querem, se o valor de vocês é ter liberdade, então, bora lá ver qual o sentido que tem, por exemplo, ter uma pessoa que quer ter liberdade e ser servidor público. Será que faz sentido? Será que é congruente? Será que não é isso que teu corpo está pedindo para olhar diferente? É essas questões que a gente precisa olhar. É olhar o que de fato a gente quer da vida. Pra gente viver do jeito que a gente quer. Porque quando a gente não faz, a gente não vive por nossas regras, a gente usa muita energia pra fazer o que os outros querem. E além disso, usa a energia e sente isso. Tudo buscando tapar o buraco que tá lá naquela criança lá de trás. É essa criança que vocês precisam acolher e olhar pra dentro delas. Enquanto você não faz isso, aí o corpo fica pronto pra guerra. É o corpo que fica, tô cheio de dores nas costas, os ombros tudo endurecido, sem dormir direito, estressadíssimo, tudo explode. É esse tipo de vida que cada um de vocês querem? E como é que a gente muda isso? É algo que é simples, mas que nem todo mundo conhecimento. A gente muda isso a partir de algo que eu entendi há algum tempo atrás e que eu tenho buscado praticar cada vez mais na minha vida. Que é um segredo que tem, 3 partes. É um segredo, que tá aqui dentro, que todos nós temos, que é a mente. A mente da gente, ela tem 3 partes. E cada parte delas tem uma função. E a magia pra gente mudar esse tipo de comportamento, é entender como elas funcionam para aprender como usá-las. E, por exemplo, a parte que é a mais brutal da nossa mente, que é aquela que ninguém manda, que ela faz tudo o que ela quer, é exatamente a mente inconsciente. O que a mente inconsciente faz? Ela só tem uma função: manter a gente vivo. E por isso que ela é tão forte, por isso que ela é tão brutal. Porque se a gente morre, nenhuma outra mente vai servir pra nada. Mas a mente inconsciente, ela fala, não, vocês vão estar aqui. E do que ela toma conta? Ela toma conta do nosso sistema nervoso autônomo, que é o sistema nervoso que faz o seu coração bater, o seu pulmão inflar e desinchar como se fosse uma bola para você respirar, que faz seu estômago entender que entrou alimento ali que ele precisa digerir. E, por exemplo, algum de nós controla qualquer uma dessas coisas? Não, faz tudo, e tudo isso acontece sozinho. Só a nossa mente, ela faz lá, é tanto que, por exemplo, se você corre, o coração aumenta sozinho. Ninguém precisa falar, coração, eu preciso correr, eu preciso de mais sangue circulando, bate mais rápido. Não, tudo acontece só. É essa parte também que é responsável pelo nosso sistema imunológico, pelos nossos anticorpos que protegem a gente das doenças. E é por isso que hoje a minha crença é que as doenças autoimunes são exatamente resultados de programações mentais da gente destruindo o nosso corpo. Porque, gente, nosso corpo foi tão inteligente para se construir, para se constituir. Essa mente tem a única função de proteger a gente, e de repente, vocês acham que sem mais nem menos ele começa a se atacar sozinho? Como se fosse uma programação, um defeito genético que tem a pessoa A, B e C vai ter isso e as outras pessoas não? Não. Eu, particularmente, não acredito mais nisso. Eu acredito que essas doenças autoimunes são exatamente um pedido de ajuda do nosso corpo. Que é quando a gente começa a se matar. É quando a gente começa a se corroer por dentro. E aí, elas vêm pra mostrar pra gente que a gente tá fazendo algo de errado. A outra mente é a mente consciente. Essa é a novinha. Essa que tá aqui conversando com vocês.
que sabe até fazer escolhas, mas ela não consegue fazer as escolhas acontecerem. Porque a mente racional é a mente que inventa desculpa. É a mente que tenta te acolher. Eu falo, não, é isso mesmo, passa a mão na sua cabeça. Por quê? Porque ela simplesmente age seguindo o padrão da mente subconsciente. A mente consciente, essa que tá aqui falando com você, ela só tem, 5%. 5% da nossa mente ela controla. Então ela controla, dá uma desculpa, te justificar. Ela que faz essa lembrança de curto prazo. Sabe quando você lembra o número, a senha do cartão de crédito, onde você deixou a chave? Isso quem faz é essa mente consciente. São essas coisas da memória de curto prazo. E aí, se é de curto prazo, ela não enxerga o todo. Ela só enxerga o que está acontecendo naquele momento. Mas a grande chave que a gente precisa entender como funciona e como controlar tá na mente subconsciente. É a mente que tem 95% do controle de quem nós somos. Imagine numa guerra com 100 soldados. É 95 dessa mente subconsciente contra 5 da consciente. Só que, quantos de nós sabemos controlar essa mente subconsciente? Como fazer isso? Lembra que no início eu falei das crenças que a gente instalou quando era criança? Quando seu pai falou que você parece um caco de vidro, que tudo você adoece? Tanto. Tudo isso foi instalado na sua mente subconsciente, nesses 95%. Essa mente subconsciente é como a memória de um computador, que quando você recebeu sem nada, e aí você começou a colocar os programas, as informações. E essas crenças foram lá instaladas. De que você não merece, de que você é feio, de que você tem um bocão, de que seu cabelo é feio, e por aí vai. Tá tudo aí nessa mente. E depois que tá tudo aí, e a gente vai crescendo, essa mente começa a se proteger. Ela fala, não, eu já tenho conhecimento demais, não quero que mais nada entre aqui. E quando ela começa a crescer, ela cria uma barreira que só deixa entrar aquilo que ela aprendeu. Então, quando você é um adulto, e aí eu vou perguntar para vocês, alguém já disse para vocês, por exemplo, você tá linda hoje, e você falou, não, são seus olhos. Ah, seu cabelo é lindo. Aí você fala, não, tá cheio de branco. Ah, você é muito bonita. Ah, não, eu engordei um pouco. Quantos de vocês já fizeram isso? Ah, sua roupa é linda. Não, eu comprei ali, foi baratinha. Alguém aqui já fez isso? Quando recebeu um elogio, se sentiu tão desconfortável que teve que achar uma desculpa ou dizer, por exemplo, ah, você tá linda, são seus olhos. Ah, você tá linda. Ah, sua roupa também tá bela. Quantos de vocês já fizeram isso? Porque exatamente a mente, ela não aceita receber um elogio se ela não aprendeu isso lá atrás. Ela só deixa passar aquilo que você recebe. Então, se por um acaso aí pegam e falam, ah, você adoece rápido, aí esse eu deixo passar. Ah, você é metida? Ah, esse eu deixo passar. Ah, você é burra? Ah, esse eu deixo passar. Que foi o que eu aprendi lá atrás. E será que vale a pena a gente continuar carregando esse tipo de crença? Não. Eu não mereço isso e eu tenho certeza que nenhum de vocês que estão aqui merece. Porque quem tá aqui tá querendo mudar. Quem tá aqui tá querendo permitir fazer algo de diferente. Quem tá aqui quer mudar esse jogo. Por quê? Porque esse jogo só adoece a gente. Esse jogo só adoece a gente. Mas como a gente faz para controlar essa mente subconsciente? Nela, a gente aprende tudo com emoção. E é por isso que quando eu pedi no início da live para vocês lembrarem de um momento feliz, vocês lembraram. Por quê? Porque estava com emoção. Se eu perguntar o que vocês comeram na quarta-feira, não vou lembrar. A não ser que tenha sido um dia especial e vocês comemoraram alguma coisa. Porque se tem um acontecimento, tem uma sugestão,
e tem uma emoção, aí aquilo gruda e aí fica gravado na sua mente. Sendo isso bom ou ruim. E quando é ruim, é assim que surgem os traumas. Essa mente subconsciente, ela é tão poderosa que, por exemplo, os seus hábitos, sabe? Hoje, se eu perguntar para vocês, quantos passos são necessários para você amarrar um cadastro? Você sabe me dizer? Se eu te perguntar, com que mão você abre a pasta de dente na hora de escovar os dentes? Você sabe dizer? Não. Porque tudo isso virou automático, virou hábito. Porque essa mente subconsciente, ela tem um objetivo: economizar energia. Então, tudo que você faz, você fez algo a primeira vez, a segunda, a terceira. De repente, ela falou, não, ele faz isso todo dia, então eu vou fazer isso todo dia. Eu não preciso mais. É tanto que, se vocês lembrarem de algum hábito que vocês criaram, no início, parece que é um passo a passo demorado. Por exemplo, você vai começar na academia. E aí você pensa, levantar, escovar dente, tomar banho, vestir a roupa, tênis. Isso pra você no início leva 15, 20, 30 minutos. Depois que virar um hábito, depois do primeiro mês, você faz isso que você nem vê. Em 15 minutos você tá pronto, em 10 minutos você tá pronto. Por quê? Porque a mente, depois que ela aprende o caminho e ela entende que aquele caminho é automático, ela simplesmente faz tudo acontecer rápido e a gente nem percebe. Por quê? Porque se tornou um hábito. Porque ela quer o quê? Economizar energia. Isso é bom. Mas, quando esse hábito é negativo, como os vícios, que os vícios são hábitos negativos, são hábitos que a gente tem para tapar um buraco, principalmente vício em drogas, vício em álcool, vício em pornografia, são exatamente hábitos para tapar aquele buraco, principalmente de inferioridade. Que a pornografia, por exemplo, ou aquele homem que tem vários relacionamentos, ele tá buscando em todos esses relacionamentos o amor da mãe. Só que nenhuma mulher vai conseguir tapar o amor da mãe. Por quê? Porque a mãe deu vida pra ele. A mãe fez ele faz parte da mãe dele. E aí, o que ele faz? Ele encontra uma mulher aqui, aí tem aquela paixão, tá aquele amor, aí tapou aquele buraco por um tempo, a paixão acabou, o buraco voltou, ele vai atrás de uma segunda mulher, vai atrás de uma terceira mulher, e assim ele vai, procurando em todas essas mulheres o amor da mãe. Ou assistindo os vídeos de pornografia, vendo aquelas coisas, se colocando naquela posição e achando que ali ele tá tapando aquele vazio. E cada vez ele faz mais e mais vezes isso, até acabar com a rotina dele, né? Interferindo no trabalho e tudo. E será que vale a pena ficar alimentando esse tipo de hábitos? Ou vale a pena olhar para tudo isso e acabar com essas situações? E acabar com esse mal-estar que tá aí refletindo no teu corpo? Porque o vício, ele começa pequenininho, né? É um hábitozinho aqui, outro ali, assiste um vídeo aqui, outro ali, trai a mulher aqui, trai o marido ali. Daqui a pouco, você trai a primeira vez, a segunda, a terceira, a quarta. Daqui a pouco você tá fazendo isso todo dia. Porque a cada dia mais você quer tapar aquele vazio que tá aí dentro de você. E isso é o que a mente subconsciente faz. Ela, querendo te proteger, ela faz com que você evite aquela dor. E é por isso que dar o primeiro passo é tão difícil. Por quê? Porque você dá o primeiro passo e por que é difícil continuar? Porque essa mente é 95% dela. E ela fala, não, eu quero ir para algum lugar diferente. Eu atendi uma cliente que ela marcou o atendimento. E aí, no dia do atendimento, ela me mandou mensagem: Yane, meu corpo tá formigando, eu tô com a queimação, a ansiedade tá lá em cima. Porque era a mente falando, esse lugar não é pra você.
Por quê? Se a gente quer ter resultado diferente, gente, a gente tem que fazer algo diferente. E a mente dela falou, não. Mexer nisso agora não, eu não quero mexer nisso, eu não quero olhar para isso. Porque a mente quer te proteger, ela não quer que você olhe para a dor. Só que não olhar para a dor, não olhar para dentro de você, simplesmente te limita a viver do jeito que você está. E para você ver que olhar para a dor vale a pena, vou mostrar aqui para vocês. Um minutinho, deixa eu pegar aqui, que eu esqueci de pegar. Aqui, ó. Esse livro aqui, Superação. Quem tiver interesse, tem o link dele lá na minha bio. Um olhar de dentro para fora. É um livro com 28 histórias, inclusive a minha tá aqui, de hipnoterapeutas, de pessoas que hoje são hipnoterapeutas, porque tiveram a sua vida modificada, transformada, porque tiveram essa coragem. E que hoje vive a vida do jeito que quer. Esse olhar para dentro é o olhar que faz você mudar o seu jogo. Que faz você olhar para a ansiedade sem medo. Porque quando a ansiedade é uma expectativa, tá tudo bem. O que não pode é a ansiedade te paralisar. O que não pode é você estar numa academia malhando e você ter uma crise do pânico e sair louca achando que vai morrer. Porque a tua mente quer te aprisionar. Porque, como eu disse, foi a primeira frase que eu disse quando eu comecei essa live, você não é a sua mente. Você é o dono de tudo. Você é o dono do seu corpo, da sua mente e dos seus pensamentos. Então, quem manda é você. Quem dá as cartas é você. E, se vocês tiverem interesse, o livro tá lá. Vale a pena, é uma leitura excelente para quem quer perceber, para quem tá com dúvida de dar esse passo de libertação. Porque aqui tem vários exemplos de pessoas que conseguiram isso. E se uma pessoa conseguiu, você também consegue. Se eu conseguir, você também consegue. E para aqueles que já têm essa coragem, que já está disposto a dar essa caminhada de libertação, de transformação, que está próximo para começar uma jornada. E uma jornada, gente, essa jornada não é para fora não. Essa jornada é para dentro de você. Se você está disposto a começar uma jornada de autoconhecimento, de autoaceitação sem limites, uma jornada de olhar para dentro de você e mudar seu jogo e conseguir aumentar o seu poder de crescer, de evoluir, se quiser andar por esse caminho de autoaceitação sem limites, e para isso você precisa resgatar sua autoestima e vencer a ansiedade na raiz, me chama no direct que eu vou ter o maior prazer de te ajudar, de te guiar por esse caminho que eu já comecei a minha trilha, já faz um tempo, e que a cada dia eu dou mais um passo, que eu sigo, porque essa evolução não tem fim. Sabe por quê? Porque esses traumas da gente, essas coisas que seguram a vida da gente e que se transformaram em ansiedade hoje, são capinhas. São capinhas que a gente vem trazendo desde lá da infância. E quanto mais capinhas a gente tem, mais medo, mais traumas, mais dores a gente carrega. E a gente não consegue tirar todas de vez. A gente vai tirando uma por uma. E a cada dia a gente vai tirando. E aí a gente se liberta e fala, poxa, a gente caminha, de repente encontra uma outra trava, olha para aquilo, tira mais uma capinha e segue. É uma jornada que não tem fim, mas que a gente precisa começar, se a gente quer aumentar a nossa autoestima e vencer a ansiedade na raiz. E meu convite para vocês é esse, de fazer essa caminhada por vocês, porque essa caminhada é de cada um de nós. E cada um fazendo por si, a gente melhora o mundo de todo mundo. Porque lembra que eu disse que a gente não vive sozinho, a gente precisa um dos outros. Então, a gente precisa que todos nós cuidemos de nós mesmos para a gente ter um mundo, uma sociedade muito melhor. Espero que tudo isso tenha feito sentido para vocês. Espero que tenham gostado desse conteúdo. Porque
A baixa autoestima tá aí. É um problema que tá na sociedade que as pessoas muitas vezes nem percebem, porque as pessoas sequer param para olhar para dentro de si. Mas olhar para esses comportamentos já dá um sinal de que tem algo de errado pra gente. E se você se reconheceu com um desses comportamentos, ou se você conhece alguém que tem algum desses comportamentos, compartilha isso que você aprendeu, manda essa live para eles, e eu tenho certeza que isso pode ajudar as pessoas que vocês amam, as pessoas que estão ao seu redor. E eu vou pedir pra vocês uma coisa. Quem gostou dessa live, ficou comigo até agora, ou aqueles que estão assistindo depois, ou que entraram agora, eu tô muito grata por vocês estarem aqui comigo, mas eu vou pedir pra vocês mais uma coisa, que é pra reforçar o aprendizado de vocês. Eu vou salvar essa live e eu quero que nos comentários vocês coloquem aqui um insight que vocês tiveram, um conhecimento, algo que vocês aprenderam, que chamaram a atenção de vocês, e eu quero que vocês coloquem aqui, porque quando a gente registra, quando a gente escreve aquilo que a gente aprendeu, o nosso cérebro simplesmente aprende mais. Ele toma aquilo como uma verdade muito maior. É como se a gente aumentasse o nosso aprendizado. E é por isso que eu faço as lives, porque o que eu estudo, à medida que eu tô aqui falando pra vocês, que eu tô ensinando pra vocês, eu tô aprendendo mais pra mim também. Então, eu quero que vocês comentem aqui, lá nos comentários, o que vocês aprenderam. E depois disso, eu quero que, se vocês acharam que esse conteúdo é interessante, vocês compartilhem com outras pessoas. Tá certo? Então, gratidão por estarem aqui comigo. Gratidão. Eu sei que hoje é sexta-noite, não é dia de sextou, mas ainda mais muito grata por vocês estarem aqui. Eu sei que quem tá aqui tá querendo mudar. Chegou a hora da mudança, porque para mudar a gente precisa de coragem. E quem precisar de um guia para essa jornada, pode contar comigo, que nós vamos juntos nessa transformação, né? Porque a gente vai vencer, cada um de vocês vai vencer essa batalha contra a ansiedade, assim como eu venci. Pode contar comigo. Um beijão e até semana que vem. Um ótimo Dia das Mães, eu já vou adiantando aqui. E a semana que vem a live, ó, é sobre as mães. Já fica a dica, já vai acompanhando, que vai ser incrível. Beijão, gratidão, Léo. Muito bom te ver por aqui. Tchau, gente. Até mais.